Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Nós estamos estudando a lição A Agenda de Jesus. Nosso tópico hoje, o convite de Jesus e o ritual dos homens. João 7, de 36 a 53. Nestes versos, o texto ou a palavra que chama a atenção para nós é no último dia. João 7, verso 37. O porquê que chama aí a nossa atenção? No texto diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37. Isso quer dizer que Jesus estava no último dia das festas. Então ele estava vendo o ritual que tinha na festa dos tabernáculos. Ou seja, essa terceira parte do capítulo é marcada pela frase: no último dia, o grande dia da festa. Nesse dia, o ritual da festa derramava-se água sobre o altar, simbolizando a água que brotou da rocha na época de Moisés. Êxodo, capítulo 17. Simbolizava a provisão de Deus na história, mas não trazia a satisfação espiritual. Ou seja, naquele momento lá em Êxodo capítulo 17, o povo estava com sede, não tinha água para beber. E Deus falou para Moisés ir à rocha e tocar na rocha que sairia água. E Deus proveu a água para o povo. Trouxe satisfação da sede física, mas não trouxe satisfação espiritual na vida do povo. Então Jesus usa desse simbolismo, e em João capítulo 7, 37 e 38 ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus, ele faz um convite especial, ou seja, aproveitando desse símbolo da água, Jesus faz este convite especial: beber da água viva. Ou seja, quando se comemorava a festa dos tabernáculos e aspergia a água sobre o altar, o povo lembrava lá do Egito, da satisfação física que houve, mas não tinha a sua satisfação espiritual. Então Jesus convida eles para não somente beber da água que mata a sede física, mas para beber da fonte da água que ele é, para matar a sua sede espiritual. Ele estava oferecendo vida, satisfação espiritual. Ele é Deus e o seu convite é divino. E aqui nós temos 3 lições especiais para todo ser humano. Não somente para o povo de Israel, mas para todo aquele que está distante de Deus, por meio de Cristo Jesus, possa ter acesso e beber da água viva e ter a vida eterna. A primeira lição: a condição dos convidados. Jesus coloca uma condição: se alguém tem sede. Trata-se da necessidade espiritual e interior do homem. É a sede do coração do pecador longe de Deus. Jeremias capítulo 2, verso 13. É a sede de Deus no deserto da vida. Salmo 63, verso 1. É a sede de ouvir a palavra de Deus. Amós 8, verso 11. Então, nós vamos ver que o salmista, ele compartilha conosco como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. E no verso de número 2 ele diz: a minha alma tem sede de ti. Ou seja, você tem sede, você está com sede desta água, você tem esta sede da água viva, da água que Cristo dá. Se você tem, você precisa buscar desta água, você precisa ir até Jesus. O convite especial tem o conteúdo do convite. Os sedentos precisam ir e crer na sua pessoa, ir até Jesus e crer na sua pessoa. Venham a mim e beba. Não procure a satisfação espiritual
Não procure a satisfação espiritual da sua alma em rituais religiosos. Eles são ineficazes. Hebreus capítulo 10, de 1 a 4. Ou seja, não adianta você cumprir ritual e ritual, fazer campanha isso, fazer holocausto, fazer sacrifício. São só rituais. Você precisa ir e crer em Cristo Jesus. Você precisa ir até Jesus. Conhecer a Cristo é saber que Ele cumpriu todo o ritual, todo o cerimonialismo, todo o sacrifício que era necessário da lei para nos dar vida. Então, aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. Ele diz isso: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Ele cumpriu todo o ritual dos homens, todo o ritual da lei, para nos dar a salvação de graça. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Ou seja, aquele que tem sede, venha até Cristo para receber da água da vida eterna. O objetivo do convite: quem crê em Jesus recebe a verdadeira satisfação espiritual. A água da vida é a salvação ou a vida eterna. João capítulo 4, verso 14. A água é símbolo do Espírito Santo que satisfaz, que purifica, que regenera o coração daquele que crê. Ezequiel 36, verso 25 a 27. João explica que a fonte da água viva é o Espírito Santo que todos recebem na conversão. Ao momento que nós cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre nós. Somos batizados com o Espírito Santo. João 7,39. Isto ele diz com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, a partir do momento que nós cremos em Cristo somos preenchidos, revestidos, batizados, selados com o Espírito Santo da promessa que Cristo havia dado. Eu vou para o céu, mas vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que vos ensinará toda a verdade. A reação dos ouvintes ao ouvir o ensinamento de Jesus. João 7, do verso 40 ao 44, verso 46, 49, 51, diz assim: o povo ficou dividido. João 7, 40 e 44. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Então houve uma divisão entre o povo. Uns achavam que ele era profeta, outros achavam que ele era Cristo, outros achavam que ele não era ninguém, pois saiu da Galileia, de Nazaré. Então o povo ficou dividido entre crer e não crer em Jesus. Os guardas que foram prender a Jesus, responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Os guardas ficaram impressionados com o ensino, com a doutrina, com a palavra de Cristo Jesus, e ninguém lhes pôs a mão, porque jamais alguém falou como Jesus. Os fariseus achavam que o povo era enganado por Cristo Jesus. Quanto a esta plebe, o povo, que nada sabe da lei, é maldita. Ou seja, com a divisão do povo, uns creram, outros não creram, os fariseus olhavam e disseram: olha, eles são malditos porque eles não entendem nada da lei. Ou seja, qualquer um engana este povo. E Nicodemos, aquele que foi conversar com Jesus no capítulo 3, ele defende o direito de Jesus. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo?
e saber o que ele fez? Ou seja, nós temos que dar direito a esse homem vir até nós e defender a sua causa. Então esta foi a reação dos ouvintes. Uns creram, outros não creram, outros acharam fascinante a sua mensagem. Os fariseus achavam que o povo era enganado e Nicodemos quer a oportunidade de Cristo se defender. O que nós aprendemos com relação a isso, queridos? No último dia, Cristo aproveitou o momento para dizer que Ele é o Senhor, é o Salvador, que Ele é a fonte da água viva. Ele faz a comparação de Êxodo com Ele. A rocha que deu água matou a sede espiritual, mas Ele, naquele último momento, Ele estava ali para dar a água viva, a água da vida eterna. E nesse convite especial, nós temos 3 lições. A condição dos convidados, ter sede. O conteúdo do convite, ir à fonte da água, ir até Jesus. O objetivo deste convite, satisfação espiritual, ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E a reação, você pode crer, você pode duvidar, você pode ser incrédulo, mas você não vai deixar de ouvir esta mensagem. Ou seja, você é indesculpável diante de Deus ao saber desta verdade. Há só uma reação que você pode ter, crer ou não crer. Esta é a questão. Jesus Cristo veio como a promessa do Antigo Testamento. Ele cumpriu a promessa e ele veio como a maior prova de amor que Deus poderia dar por nós pecadores. Ele morreu naquela cruz para te dar a vida eterna. Agora é você entender e compreender isso e ser salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Como disse Paulo ao carcereiro, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu não estou aqui falando de religião. Eu estou apresentando a palavra de Deus que Cristo salva o pecador. O pecador somos nós, eu, você e este mundo. E nós precisamos de ter a fé em Cristo. E Ele morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Eu quero mais, ó Pai. Eu quero mais desta água viva. Venha lavar, purificar, nos justificar e santificar de todos os nossos pecados. Só o Senhor tem poder para perdoar pecados. Só o Senhor pagou um alto preço, mandando Cristo morrer naquela cruz. E naquela cruz Ele olhou para nós e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E hoje nós confessamos os nossos pecados em nome de Cristo Jesus. E Ele é fiel para nos lavar e nos purificar e nos salvar de todo esse pecado que destrói a humanidade, que destrói a nossa vida. Aplique esta palavra em cada coração e cada ouvinte, cada família seja alvo do teu amor e que o Espírito Santo venha transformar esta vida por meio da aplicação da tua palavra. Nós oramos e agradecemos, ó Pai. Cura, Senhor Deus, todos que estão cansados, abatidos, oprimidos, que estão passando por alguma enfermidade física ou psicológica. O Senhor pode curar, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e clamamos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até amanhã, se Deus quiser.